Êxodo capítulo 13, o versículo 17 diz assim: Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Feche seus olhos, Senhor. Queremos te agradecer porque Tu és bom, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que direciona. Tu és o Senhor e do seu alto e sublime trono. O Senhor vê caminhos que nós aqui não conseguimos ver. O Senhor vê e direciona nessa noite Teus filhos. Mostra, revela, responde. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Que eu diminua, sim, que o Senhor cresça. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, é debaixo do chamado, debaixo das Tuas promessas, que suba a esse altar. Que eu esteja sensível a ouvir a Tua voz. Que seja uma noite de milagre, que seja uma noite de resposta. Uma noite, ó Deus, de encontro contigo, de termos a fé renovada, fortalecida através da Tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Estamos no contexto do Êxodo, momento que Faraó deixou o povo de Israel sair do cativeiro. 430 anos aproximadamente ali no Egito, escravos, sobre dura servidão. E nós conhecemos a história. Deus chama, Deus escolhe, Deus leva Moisés, Arão a irem até Faraó para falar: deixe meu povo ir. E Faraó, com o coração endurecido, não deixa o povo ir. Foram 10 pragas, 10 maravilhas, 10 sinais que o povo viu, que Faraó viu, para que pudesse chegar a esse momento do povo ser livre, do povo ser liberto. E é interessante que tantos sinais, mas muitos deles, nós vemos ali a guarda de Deus, a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Trevas, mas na terra onde estava o povo de Israel não havia trevas. E tantos outros, nós vemos ali o cuidado de Deus, porque Deus tem um cuidado, Deus tem um zelo, Deus ele tem sobre as nossas vidas, meu amado irmão, minha amada irmã, o melhor dele para a nossa casa, a nossa família. E aqui no versículo 17, Faraó deixa o povo ir. E quando nós estamos saindo de um momento de cativeiro, já ouvimos testemunhos aqui, pessoas que saíram do Egito, né? Débora, por exemplo, já compartilhou aqui um testemunho, né? Aquele momento difícil que sugava reconciliar trabalho, e não sei qual o seu Egito, não sei qual aqui a situação que tenta te aprisionar. O que nós sabemos é que quando nós saímos desse momento de escravidão, nós queremos pegar logo a rota mais curta, queremos chegar rápido à terra prometida. Queremos olhar e seguir ao olhar humano, né, a trajetória aparentemente mais curta. E diz o versículo 17 que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Ninguém quer ficar no deserto. Ninguém quer sair de uma terra de escravidão e ficar padecendo no deserto. Queremos sair logo a trajetória mais curta, o atalho. Só que, meu amado irmão, Deus lá do alto vê coisas que daqui nós não conseguimos ver. Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os inimigos. Quem eram os filisteus? Um lugar que ali, se eles passassem por esse caminho mais curto, iriam arrefecer, iriam esfriar o coração. Iriam olhar e ver a guerra, iriam querer voltar para o Egito. Talvez Deus está falando hoje para você: olha, não é esse o caminho que eu quero para a sua vida. Eu quero que você siga essa trajetória. E quantos murmuram? Quantos questionam? Quantos ficam falando: Senhor, o caminho aqui é mais perto?
mas você não está vendo a presença dos filisteus. Você estava preso, cativo, 400 a 430 anos. Um povo sem leis, um povo que era escravo, um povo sem experiência, sendo livre agora, passando a ser livre. E muitas vezes queremos escolher o caminho mais rápido. E deixamos de Deus guiar, deixamos que Deus não guie mais, deixamos querendo deixar Deus de fora e querendo seguir as nossas próprias escolhas. Tem momentos que é você que vai ter que escolher. Mas tem momentos que você tem que olhar para o alto e deixar Deus dirigir, Deus responder, Deus direcionar, porque lá do alto Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas Senhor, por que dar essa volta? Por que sair e ir por um caminho mais longo? Deus está vendo coisas que você não está vendo. Levanta a sua mão em nome de Jesus, eu profetizo. Pode glorificar, pode exaltar, meu amado irmão. Você está na casa de Deus, você não está vendo. Está o inimigo posicionado, você não está entendendo o porquê dessa situação, o porquê desse caminho, por que isso está acontecendo. Mas Deus conhece a sua situação, Deus conhece o seu coração. Que se você for muitas vezes pelos próprios passos, você verá coisas que vai querer com que você volte para o Egito. Você verá coisas que não era para você ver. Então, para não acontecer que vendo a guerra contra os filisteus, o povo se arrepende e queira voltar para o Egito, Deus vai conduzir o povo por um caminho mais longo. Então, nesse caminho mais longo, pode ir glorificando, pode ir exaltando, porque é Deus que está cuidando de tudo. Nessa trajetória até a terra prometida, claro, um pouco mais à frente nós conhecemos a história por causa da incredulidade, por causa das murmurações, o povo ficou 40 anos no deserto. Mas até a travessia do Mar Vermelho, que já inicia no capítulo 14, nós vemos ali todo o tempo a presença de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Ah, mas pastor, é o caminho mais longo, mas Deus está contigo em cada passo. Ah, pastor, mas não é o caminho que eu queria, mas é o caminho que Deus está cuidando. Pastor, mas não é a porta que eu queria, não é o emprego que eu queria, não é, mas é Deus que está trabalhando. É Deus que está preparando. Como foi, por exemplo, como José. Qual o filho que, amado pelo seu pai, queria ser jogado numa cisterna, num buraco, queria ser vendido como escravo, ser taxado um preço? Qual o filho que queria ser vendido, abandonado pela família e ficar como escravo, ficar como preso de uma maneira injusta? Deus está trabalhando. Não era o caminho que José queria, sofreu, padeceu, mas lá na frente Deus já está te vendo como governador do Egito. Deus já está vendo você salvando vidas. E aqui diz o versículo 18: porém Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou também consigo os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. O que está acontecendo aqui? Deus fez o povo ir pelo caminho, rodear pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Por quê? Levaram os ossos de José, porque José, antes de morrer, falou: meus ossos não vão ficar aqui no Egito. Leve eles comigo quando Deus visitar o povo. Se você está nesse deserto, se você está nesse caminho mais longo, é porque Deus visitou, é porque Deus está libertando, é porque Deus está trabalhando, é porque Deus está direcionando. Não é para questionar, não é para murmurar, é porque tem vitória, tem milagre. Vai ter coisas surpreendentes. É o Deus que surpreende, é o Deus que, meu amado irmão, faz coisas que nós não podemos nem imaginar. Eu cito muito aqui nas pregações, Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E vou citar todas as vezes até a igreja decorar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Então nós vemos aqui, Moisés leva os ossos de José, Moisés começa a conduzir o povo a um caminho mais longo, ao caminho de deserto, próximo ao Mar Vermelho. E entenda que nessa trajetória muitas coisas vão acontecer. As promessas de Deus estão se cumprindo. Eu quero compartilhar algumas coisas que vão acontecer nessa trajetória, talvez de deserto que você esteja passando, ou você conheça alguém que esteja vivendo um momento assim, deserto, dificuldade, está rodeando, está indo por um caminho que não queria. Quantas vezes estamos em um caminho que não queríamos? Mas lembra, você não está sozinho. Se você está aí, é porque tem um propósito. Deus visitou o povo, Deus libertou o povo, foi com mão forte. Os milagres aconteceram, vieram aquelas 10 pragas, Deus libertou o povo para mostrar o poder dele. E diz aqui o versículo 20: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Já ouvimos muitas pregações em cima dessa passagem, porque no deserto, durante o dia, é muito quente, e Deus coloca uma coluna de nuvem, para que ficassem menos exaustos, ficassem menos cansados, para que pudessem caminhar mais. O que você prefere? Caminhar naquele calor que você soa, que você mal, ou você num período, num tempo mais agradável? Então nós sabemos aqui, nós vemos aqui o cuidado de Deus. E de noite no deserto é frio, é escuro. De noite no deserto é escuro, não tinha lanterna, não tinha a tecnologia que tem hoje não tinha bússola. Então naquela escuridão, para onde ir? Deus colocava de noite uma coluna de fogo para aquentar e para guiar o povo. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E Deus, Ele é aquele que te guia. Nós vemos aqui que de noite colocava uma coluna de fogo para os iluminar, ou seja, você não vai parar, você vai caminhar, você vai avançar, quer seja dia, quer seja noite, quer seja trevas. Em Deus, em Cristo Jesus não há trevas. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não há trevas. O inimigo vai parar, as pessoas vão parar por causa do calor de dia. Muitos vão parar por causa da escuridão da noite, mas você não vai temer a seta que voa de dia, nem o terror noturno, porque Deus está contigo. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita. Então Deus é contigo, você não vai parar, você vai caminhar. Não vai ter adversidade, não vai ter situação que vai fazer você parar. Que você está nessa trajetória, nesse caminho mais longo, porque Deus está contigo, Deus direcionou, Deus libertou, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a minha vida. Mas Moisés, não questionaram, não tenho registro, estou apenas conjecturando. Por que ir por aí, Moisés? Por que ir pelo deserto? Tem um caminho ali mais curto. Quantas vezes pensamos assim? Deus mostrando um lado e a gente querendo e insistindo por outro. E esquece que Deus está vendo que ali teria desânimo, que ali teria peleja, que ali teria guerra, que ali teria filisteus, que ali teria vontade de querer voltar para o Egito. Depois, mais à frente, teve também outras provações. E alguns do povo tiveram vontade de voltar para o Egito, quando faltou alimento. Ficaram com saudade das cebolas do Egito. Depois você lê a continuidade de Êxodo. Faltou água. Moisés nos trouxe aqui para morrer, não tinha caixões no Egito, trouxe todo mundo aqui para morrer no deserto. Quantas murmurações, quanta gente com dura cerviz, com pescoço duro, para entender, para compreender a vontade de Deus. E aqui nós vemos, versículo 22, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Pode dar um glória a Deus. O Senhor não vai se afastar, não vai se esquecer, nem durante o dia, nem durante a noite. Ele é contigo. Está vindo o medo, está vindo as trevas, está escurecendo, vai vir o frio, vai ter coluna de fogo te guiando, vai ter, meu amado irmão, durante o dia, no calor, coluna de nuvem, para que você não pare, para que você avance, quer seja dia, quer seja noite, você não vai parar, e nunca se afastou do povo durante o dia, nem durante a noite. Essas colunas, Deus jamais vai se afastar de você. Então, não se afaste de Deus. Não se afaste do Senhor, continue na presença de Deus. Você busca e encontra, você se aproxima e Deus responde. Você busca o Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, e Deus vai promover, Deus vai tratar, Deus vai te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. O que eu vejo aqui é que Deus jamais vai se afastar. Nós vemos em Isaías, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que está dando de mamar, amamentando, Deus jamais vai se esquecer de você. Não dormita aquele que te guarda, jamais se afastou. Durante toda essa trajetória no deserto, não teve um dia, uma noite, que o povo se sentiu abandonado, que o povo se sentiu largado, que o povo se sentiu esquecido. Não se sinta assim. Talvez você esteja sentindo: olha, pastor, minha oração não sai do teto. Vai para o monte, né? Não tem teto, vai para o ar livre. Pastor, minha oração, ora, Deus está ouvindo a sua oração. Não se sinta abandonado, não se sinta esquecido, Deus jamais vai esquecer de nós. Aonde você estiver, quer seja lá nas profundezas como esteve Jonas, aonde você estiver, Deus vai ouvir a sua oração, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Você está orando, você está na casa de Deus, e Deus está ouvindo, Deus está ouvindo a sua intercessão, está trabalhando lá na sua casa, está trabalhando onde você tem a sua preocupação. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, nessa trajetória, Deus é contigo, Deus vai adiante. Vai chegar um momento que Deus vai passar para de trás. Ou seja, Senhor, Tu me cercas, por trás e por diante. É Ele que guerreia as suas guerras, é Ele que é contigo, e é Ele que te faz mais que vencedor. Deus não te abandona, Deus direciona. Jesus, Ele é o nosso guia. E diz o capítulo 14, o versículo 3: então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Olha o que os outros vão pensar de você. Faraó vai dizer, vai olhar o povo ali no deserto. Faraó, com toda a sua experiência, sabendo que era um povo que nunca saiu dali, sabendo que era um povo que estava há 400 anos no Egito, não conhecia, não tinha mapa, não tinha rota, ninguém tinha escapado, Faraó olhou e falou assim: estão perdidos. Faraó olhou e vai dizer: olha, estão desorientados, estão presos no deserto. Muitas vezes é isso que as pessoas estão pensando de você. Tadinho, ele está perdido, está desorientado indo para a igreja, está perdendo tempo indo para a igreja, está perdendo tempo lendo a Bíblia, está desorientado orando, dobrando os joelhos. Muitas vezes é isso que vão pensar de você. Porém, o versículo 4 diz o Senhor: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga,
e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Podem estar pensando o que for de você, podem estar achando que você está perdido nesse deserto, podem estar achando que você nesse caminho mais longo está rodeando, está desorientado. Não, quem está conduzindo é Deus, quem está conduzindo é o Senhor, e todos saberão que Ele é Deus na sua vida. Estão pensando, tadinhos, estão pensando, o crente, vão blasfemar, vão zombar da sua fé. Não desista, não volte para o Egito, não venha esmorecer, porque Deus vai fazer o coração de Faraó endurecer ao ponto de perseguir. Vão achar que vocês estão desorientados, vão achar que sua fé está sendo abalada. O diabo vai achar que está ganhando. É verdade que muitas vezes passamos dificuldades, provações, situações severas, que a nossa fé às vezes vai lá embaixo. É verdade. Vem o medo, vem a ansiedade, mas meu amado irmão, nada disso pode te dominar. Ainda que esteja sendo perseguido, é o que ele diz aqui, Deus está falando, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele venha te perseguir. Era uma perseguição permitida por Deus para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então não se desespere, não arranque os cabelos, tenha paz no seu coração. Deus já tinha falado que ia acontecer. Quando o povo olha ali os egípcios chegando com 600 carros de guerra, dá para imaginar 600 carros de guerra, fora o exército, fora, enfim, as outras coisas. O povo vai ter medo. Na frente tinha o Mar Vermelho. Aí o povo olha, Moisés, a situação complicou, Moisés. Faraó não desistiu não. Está vindo aí, atrás de todo mundo, vai matar alguns, vai levar outros de volta para o Egito. Só que lembra, a perseguição, a tempestade, a adversidade, permitida por Deus, promovida por Deus. Deus fala, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. E quantas vezes achamos que Deus perdeu o controle? Quantas vezes você já está fora do Egito, está nessa trajetória, está nessa caminhada, indo por um caminho mais longo, você às vezes queria ir pelo caminho mais curto, às vezes você queria seguir aonde a própria vontade estava falando, aonde os próprios pés estavam querendo te levar, mas você agora está debaixo da vontade de Deus, está na direção de Deus. É o caminho mais longo? Mas é a vontade de Deus, é onde Deus está cuidando, é onde Deus está direcionando, é onde tem coluna de nuvem, durante o dia, durante a noite, é onde Deus está conduzindo, cuidando e promovendo mais situações para que a sua fé venha crescer, permitindo mais situações para que o povo viesse a ver, a entender, a saber que Ele é o Senhor. Então não questione, não murmure, não fique, por quê? Senhor, tem que orar, tem que clamar. Lá no capítulo um pouco mais à frente, Moisés vai clamar, Moisés, e Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Seu clamor já chegou, já pode estender, já pode abrir, fazer ali, vou fazer com que o mar venha se abrir. Tem que clamar, tem que orar. Então o segundo ponto que nós vemos aqui, o primeiro, nessa trajetória, que muitas vezes não é a que queríamos, é a mais longa, é a mais demorada, é deserto, Deus está cuidando, Deus está guiando, Deus está direcionando e nunca vai se afastar. Segundo, podem vir outras adversidades, podem vir outras perseguições, mas Deus continua no controle. Deus continua no controle. Moisés, estão chegando os egípcios. Deus continua contigo. Eles foram porque Deus fez com que os perseguisse. E nessa situação, todos saberão que Ele é Deus. Terceiro ponto, continuando a leitura, versículo 6. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra
escolhidos, e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. E agora os corajosos vão dar um glória a Deus. Meu amado irmão, olha o que Deus faz. Endurece o coração de Faraó. Faraó vai pessoalmente. Faraó prepara o seu carro, 600 carros de guerra escolhidos, outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. E se tem um capitão no carro, fora muitos soldados para cada carro. E o que nós temos que fazer? Eu creio, eu profetizo, que mesmo nessa situação, aos nossos olhos, impossível. Aos nossos olhos, uma situação que gera medo. Aos nossos olhos, uma situação que gera ali algo, uma perturbação na alma. O povo de Israel saiu e marchou corajosamente. Não olhe para o exército de Faraó, continue avançando e você vai marchar corajosamente. Muitos nessa situação voltariam se rendendo. Muitos nessa situação, Moisés, olha, eles são mais rápidos, são mais velozes, nós temos animais, nós temos crianças, não tem como irmos mais rápidos do que eles. E Moisés, pior ainda, tem o mar na frente. Vamos se entregar, vamos voltar, vamos, não sei, quem sabe eles poupem a nossa vida. Não é para fazer isso não, é para você não olhar para o exército de Faraó, não olhar para nada disso, mas olhar para o alto, para aquele que vai te fazer marchar corajosamente. Pode vir o medo, mas você vai marchar corajosamente. Pode vir Faraó, com quantos capitães for, com quantos carros de guerra for, você vai marchar corajosamente. Você precisa de coragem, então levanta a sua mão, porque em nome de Jesus eu estou falando, eu estou pregando, eu estou profetizando que o medo está caindo por terra. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus fala: não temas, porque eu estou contigo. Eu sou contigo onde você colocar a planta dos seus pés. Continue buscando a minha presença, buscando a minha face. Continue, meu amado irmão, negando a si mesmo. Ore um pouco mais, clame um pouco mais. Não olhe para essa situação, não olhe para essa adversidade. Eu te encorajo, eu te renovo, eu te fortaleço, eu te encho com meu espírito, com a minha presença, e te darei a paz. E te darei a paz. Os filhos de Israel, eu acho tão lindo o final desse versículo 8, porque ele vem falando tantas coisas que muitas vezes advém sobre as nossas vidas. Perseguição, exército inimigo forte. Eles não tinham armas, eles não tinham como, a olhar humano, resolver esse problema. E o pior, um povo irado, Faraó irado com a morte dos primogênitos. Quantos não pensaram: o que Faraó vai fazer com a gente? Será que vai matar os nossos primogênitos? Será que vai? Eu não sei. O que nós temos que fazer é marchar corajosamente. Não deixar que a situação venha gerar o medo. Vai gerar o medo, mas você não vai deixar o medo te dominar. E em Deus nós temos coragem. Mais um ponto, versículo 9. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados juntamente ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito?
Não foi por isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Cuidado com palavras, conselhos que trazem a nós. Falaram para Moisés: Moisés, estamos com medo. Moisés, foi por isso que você nos tirou de lá. Falamos para você, Moisés, não vamos sair daqui, vamos continuar servindo os egípcios. É isso que o diabo quer. O diabo quer que nós venhamos continuar a sermos escravos. Escravos do pecado. Jesus ensinou: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo anda descalço, mas olha, lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele volta, quando ele: pai, reconheço que errei, pai, e ele vai dar um anel, ele vai dar a melhor roupa, vai colocar uma sandália nos pés desse filho. Por quê? Porque você não é escravo, você é filho de Deus, você é filho do Senhor. Muitos vão falar: continue como escravo. Deus está libertando, Deus está mudando a sua vida. Você não é mais escravo do pecado, você não comete mais pecado, você não está mais escravo dessa vida, desse mundo que o diabo tenta aprisionar. Mas muitos vão tentar falar: Moisés, vamos continuar aqui servindo os egípcios. Muitos vão falar para você: não vai para a igreja não, vamos ficar aqui jogando, vamos ficar aqui bebendo, vamos ficar aqui, não sei, se divertindo. Muitos vão falar para você: continua nesse deserto, continua sendo escravo de um vício, de uma bebida, de um jogo, não sei, de um pecado. Falaram para Moisés, os filhos de Israel falaram: olha, Moisés, foi por isso que você nos tirou do Egito, te falamos tanto lá no Egito. Moisés, lá no Egito, Deus fazendo milagre, Deus fazendo sinais, Deus fazendo maravilhas. Pestes nos egípcios e nenhuma delas nos judeus, nos filhos de Deus, no povo de Israel. Trevas nos egípcios e nenhuma delas no povo de Israel. Chuva de pé, tantas outras. Mas o povo ainda falando: ah, Moisés, vamos continuar aqui como escravo. Cuidado com o que você ouve. Temos que ouvir de tudo, mas reter o que é bom, guardar o que é bom. Então nós vemos aqui, nessa trajetória, você vai ouvir muitas palavras que vão tentar fazer você desistir, que vão tentar fazer você desanimar, e muitos de perto. Não foram egípcios que falaram isso para Moisés. Não foi um capitão, não foi um oficial egípcio a mando de Faraó que falou: vai lá, tenta convencer Moisés. Foi o próprio povo que estava escravo, falando: Moisés, vamos continuar aqui no Egito. Falamos tanto a vocês. Só que o que nós temos que fazer quando vem palavras assim? Entender, compreender a situação. Eles estão falando isso agora porque estão com medo. Levantaram os olhos e viram os egípcios. A tropa, o exército de Faraó vindo até eles com carros, com armas. Ficaram com medo. Sabe o que Moisés vai responder para eles? Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Que palavra de fé! Moisés só vai clamar a Deus a partir do versículo 15. Moisés só vai clamar ao Senhor no versículo 15, e Deus vai falar: Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés, no versículo 13 que nós lemos aqui que Moisés, quando ele escuta o povo falando: estamos com medo, olha, por que você nos trouxe aqui, por que você permitiu isso, falando, Moisés vai falar: não tenham medo, porque fiquem firmes,
e vejam o livramento que Deus vai fazer no dia de hoje. Meu desejo nessa noite, que nós venhamos ter essa atitude de fé. Moisés não sabia o que iria acontecer. Moisés só iria ouvir o que Deus ia fazer a partir do versículo 15. Levante o seu bordão, Moisés, por que você está clamando? Vai lá, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas vão se dividir. Deus só vai dar a resposta para Moisés a partir do versículo 15. Só que no versículo 13, Moisés nos ensina que ele já conhecia Deus, nos ensina que ele confiava em Deus. Moisés ele vai dizer para o povo que voltar para o Egito nada, que se entregar a Faraó que nada. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu vi os sinais e maravilhas. Eu vi a coluna de fogo, eu vi a coluna de nuvem, eu vi o bordão se transformando em serpente, eu vi minha mão entrando e saindo leprosa, entrando e saindo e ficando curada. Traga à memória o que te dá esperança. Moisés ele vai declarar: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Esses egípcios que vocês estão vendo, meu amado irmão, pela fé ele declara: Deus que está nos guardando, Deus que está nos livrando, Deus que está nos colocando na liberdade, Deus que está nos promovendo esse êxodo, essa saída do cativeiro, ele vai dar o livramento. Como eu ainda não sei, ainda vou clamar, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais verão, e tem um que luta por vocês. Fique calmos. Não sei qual a tempestade, não sei qual a adversidade, não sei qual o exército que está cercando, talvez os filisteus, talvez os egípcios. Davi vai declarar no Salmo 27, ainda que um exército se acampe ao meu redor, não terei medo. Não vou ter medo. E é o que Moisés nos ensina aqui. Fique firmes, que o que vocês verão não é rendição, não é levantar a bandeira branca. Fiquem firmes, porque o Senhor vai fazer no dia de hoje maravilhas. Você verá o livramento, e assim eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Fique firme, não esmoreça, não se renda, não volte para o Egito, não retroceda, não vá na direção de Faraó, prostrando a cabeça. Não, veja, não temas, e você verá o livramento que Deus vai te fazer no dia de hoje. Você verá o livramento que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo. E essa situação que você está vendo, essa situação que está tirando a sua paz, essa situação que está tirando, a sua calma, que está te perturbando, você nunca mais verá. Esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Pastor, eu preciso ir pelo caminho mais longo. Se é o que Deus está conduzindo, precisa. Pastor, eu não posso ir pelo atalho, eu não posso ir pelo caminho mais curto. Vai confiar em você mesmo ou vai confiar em Deus? Vai aonde Deus está guiando, e você verá o livramento que Deus vai fazer. Esses egípcios, essa situação que hoje você está vendo, você nunca mais verá. E o Senhor é que luta por você. Posso ouvir um glória a Deus? Pode se colocar de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tem um que luta por você. Pastor, eu estou nesse caminho há tanto tempo. Continue, porque é Deus que luta por você. No capítulo 15, eles vão entoar um cântico de vitória. Eles vão entoar um cântico, nós conhecemos a história. Israel viu o grande poder de Deus, diz o capítulo 14, versículo 31, que Deus usou contra os egípcios, e o povo confiou em Deus, o povo temeu e confiou no Senhor, diz o versículo 31 do capítulo 14. Eles viram o poder de Deus. O povo atravessa o mar a pés secos, a pés enxutos. Deus abre o mar, como se ficassem ali uma barreira, uma parede de cada lado. E quando os egípcios vão passar, Deus fecha, Deus elimina
os inimigos, aqueles que tentam te aprisionar, aqueles que tentam te escravizar, já estão caindo por terra, já estão sendo lançados no mar. No capítulo 15 eles vão declarar: cantarei ao Senhor, porque o Senhor triunfou gloriosamente, e Ele vai triunfar gloriosamente na sua vida, Ele vai triunfar gloriosamente nos seus projetos, Ele vai triunfar gloriosamente onde você colocar a planta dos seus pés. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação, diz Êxodo 15, versículo 2. Ele é homem de guerra. Você vai declarar, você vai entoar esse cântico de vitória. Diz o versículo 9: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, vou repartir os despojos, a minha alma vai se fartar deles, arrancarei a minha espada e minha mão os destruirá. Isso é o que o inimigo dizia. Isso é o que o faraó dizia: estão perdidos, estão errantes, estão dando voltas no deserto. Mas você vai cantar o canto da vitória. Você vai sair cantando o cântico da vitória. É o Senhor que é a minha força, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu cântico. Essa trajetória pode ser longa. O caminho que não é o caminho que você queria, mas lá do alto Deus está vendo. Deus sabe o melhor. Feche seus olhos. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha. Eu quero orar nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui presente e deseja abrir seu coração, confiar em Deus. Assim, você não está vendo como, na frente está o mar, o faraó está vindo com carros de guerra, com exército, mas você já está declarando, você já está profetizando: eu ainda não sei como, eu ainda vou clamar, mas o que eu sei é que o livramento vai ser muito grande. O que eu sei é que eu vou ver o grande livramento, porque eu sei que é o Senhor que luta por mim, é o Senhor que luta, que guerreia as minhas guerras. E para isso só há uma maneira: deixar Deus à frente da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Só há uma maneira: é através de Jesus Cristo. Se você deseja confessar Jesus como único e suficiente Salvador, porque Ele disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei. Se você está aqui nessa noite e deseja ir por esse caminho, estamos falando de caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é um caminho apertado, estreito, de renúncia, de negar a si mesmo, mas é o caminho que vai levar à vida eterna. O caminho largo conduz à perdição. Se você está em casa ou aqui presente e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se esteve afastado, estava afastado da casa do Pai, Deus quer fazer você lembrar que você é filho, você não é escravo. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante bem alto uma de suas mãos. Você que está nessa noite, é a segunda oração que eu vou fazer. Cercado por egípcios e por faraó, precisa desse livramento. Meu amado irmão, profetiza, faça como Moisés. Fale: não temas, não temas. Vocês verão um grande livramento que o Senhor vai dar. Deus vai dar a direção, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a resposta. Vamos orar. Eu quero que você coloque o seu impossível nas mãos do Senhor. Esse exército vai ser lançado no mar. Deus vai dar a vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada oração, cada impossível, cada situação.
pessoas que estão aflitas, pessoas que estão talvez, ó Deus, pensando em desistir, pensando em se entregar a Faraó, a retroceder. Nome de Jesus, Pai, no nome do Teu Filho amado, que o Senhor vem estar renovando, fortalecendo, ó Deus, mostrando que Tu és Deus, que Tu és o Senhor que luta por nós. O Senhor esteja colhendo cada lágrima. O Senhor é que luta por nós. Vai dando a vitória. Vai colocando, Senhor, essa nuvem, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo. Vai guiando o Teu filho, vai guiando a Tua filha. Vai abrindo o mar vermelho. Vai ter perseguição. Vai ter dificuldade. Mas é para confiarmos em Ti. Confiamos no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Que Tu és o Deus que dá vitória. Que venhamos fazer como Moisés fez. Ainda que no momento não estejamos vendo o mar se abrindo, ainda que no momento não estejamos fazendo a menor ideia de como vai acontecer, o que nós sabemos é que vai ser perfeito. Que nós sabemos que Tu és Deus de milagre, vai ser mais um milagre na vida do Teu filho, da Tua filha. Eu creio em nome de Jesus que será mais um milagre. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.